Boa noite, irmãos e irmãs. Alegria muito grande voltar aqui à Igreja Presbiteriana de Brasília, uma igreja que eu tive o privilégio de servir durante 9 anos. Fui pastor auxiliar do reverendo Adair Sandoval, e num desses encontros com ele, eu compartilhei sobre o incômodo que eu sentia no coração de plantarmos uma igreja aqui em Brasília, que pudesse atender outras regiões da cidade que ainda não tivessem aí uma igreja presbiteriana do Brasil. E naquela época nós apresentamos ao conselho, e o conselho, depois de um tempo, pensando e orando sobre isso, aprovou que nós iniciássemos então esse trabalho lá no Lago Norte. Então a Igreja Presbiteriana do Lago Norte, ela completa agora em novembro 12 anos de organização, é filha dessa igreja, e o conselho gentilmente me liberou para estar lá junto com minha família, plantando uma igreja. Alguns irmãos saíram daqui, nos acompanharam, um grupo pequeno. Começamos uma igreja com 20 e poucos membros, 30 no máximo, e o trabalho foi, graças a Deus, hoje a igreja está bem fixada, hoje são cerca de 150 membros, e Deus tem abençoado. E é importante, né, ver isso, porque a gente percebe que de uma igreja vão surgindo outras. Às vezes, esses surgimentos se dão em paz, como foi o nosso caso. Às vezes, nem tanto em paz. Mas o Senhor, na sua soberana vontade, Ele permite que, assim, o reino de Deus cresça. Eu acho interessante Atos, capítulo 1, versículo 8, quando a palavra de Deus nos diz, o Senhor diz que era para que eles estivessem reunidos em Jerusalém, fossem cheios do Espírito, e a palavra de Deus diz que eles então seriam testemunhas, mediante o poder do Espírito, ali naquela cidade, numa região próxima, numa outra região e até os confins da terra. Lembra desse texto? Atos 1, 8? Pois é, a igreja ficou muito acomodada, porque começou a crescer, muitas pessoas se converteram, e eles foram ficando em Jerusalém de maneira muito cômoda, até que Deus mandou... eu não tenho dúvida que Deus havia mandado, porque Ele é soberano, mandou uma perseguição à igreja de Jerusalém. E a igreja se viu forçada a sair para outras regiões. Atos 8:1 é a resposta de Deus para Atos 1:8. E a igreja é espalhada no meio de perseguições. E olha, que é interessante que os membros dessa igreja de Jerusalém vão exatamente para as regiões que deveriam ter ido e não obedientemente, eles não cumpriram obedientemente a mensagem do Senhor, e Deus então fê-los ir da maneira como Ele desejava. E agora a igreja estava sendo plantada em outras regiões para além de Jerusalém. Deus é maravilhoso, a obra dele acontece de uma forma ou de outra, em paz ou em conflito. E assim o reino de Deus se estende por todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A Igreja Presbiteriana do Lago Norte está lá, e Deus tem abençoado bastante. Nós estamos muito felizes de estar aqui nessa noite, celebrando os 50 anos da Igreja Presbiteriana de Brasília, com alegria no coração e gratos pela ação desta igreja nessa obra missionária que foi iniciada ali. Bem, eu pensando sobre que texto eu poderia pregar, e eu decidi pregar sobre o tempo. 50 anos é um considerável número de anos, não é? Eu quero falar nessa noite sobre Deus e o tempo, a forma como Deus age no tempo. Nós sabemos que o nosso tempo, o tempo que nós estamos limitado, Deus transcende a tudo isso. E nós muitas vezes temos uma compreensão equivocada de Deus pela forma como entendemos o tempo. Então, convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Lucas capítulo 1, e nós olharemos nessa noite para 2 casais que se encontram nesse capítulo de Lucas. Lucas 1, versículo 5. Antes, porém, vamos orar a Deus. Muito obrigado, Pai, por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui, como igreja do Senhor. Obrigado pela presença do Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, que nos sonda, que nos perscruta, que vai lá no íntimo do nosso coração
e nos faz lembrar de coisas e que trata conosco segundo a sua soberana vontade. Nós oramos para que, enquanto lemos a Tua palavra, enquanto meditamos nas Escrituras Sagradas, o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe a maneira como entramos aqui. O Senhor sabe que alguns entraram numa expectativa imensa de ouvir a Tua voz. O Senhor sabe que outros vieram pelo simples fato de se tornar uma rotina na vida. Mas eu sei que o Senhor nos ama, e nós estamos aqui nessa noite, rogando a Ti, ó Pai, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, que o Senhor traga palavra, traga luz para a nossa vida. Nós queremos sair daqui na certeza de que fomos tocados pelo Senhor. Então olha para cada um, olha para mim, olha para os meus irmãos e irmãs, e fala ao nosso coração nessa noite, pois é o nosso pedido, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo do Senhor? Vocês estão animados? Então não. Porque esse amém aí não está convencendo nem a mim, quanto mais ao capeta, ao diabo. Amém, gente? Amém. Amém. Bem, nós temos uma dificuldade enorme com o tempo, né? Nós vivemos cercados de relógios para todos os lados. Para onde que eu aponto? Ah, tem que ligar. Nós vivemos cercados de relógios para todos os lados. Já prestou atenção? É relógio no pulso, é relógio no celular, é relógio no micro-ondas, é relógio no painel do carro. Esses dias eu encontrei uma irmã com um anel e tinha um relógio no anel. Aparelho de som tem relógio. Até brinquedo de criança hoje tem relógio. E é engraçado, porque esses relógios todos que compõem a nossa vida, e já tem um ali olhando para mim, dizendo assim, Carlinhos, corre, porque você está atrasado. É sempre assim, não é verdade? Sempre eles estão gritando, em uníssono, corra, você está atrasado. Você já levanta pela manhã, já naquela sensação, esbaforido, porque você está atrasado. Você tem que chegar no trabalho e tem que enfrentar um trânsito. Aí depois você tem o horário do almoço, alguns conseguem sair para almoçar, outros almoçam no próprio local de trabalho e comem rapidamente, porque devem voltar ao trabalho, porque tem tanta coisa para fazer. E quando chega o final do dia, você volta para casa, está atrasado, porque tem que passar para comprar o pão na panificadora, e se chegar atrás, a mulher briga demais, porque os meninos estão esperando o pão. Não é sempre assim. A gente parece que está o tempo todo em dívida com o tempo. E a nossa fé cristã, ela é vivenciada dentro desse conflito do tempo. Os relógios o tempo todo nos dizendo, corra, você está atrasado. Lucas capítulo 1 nos apresenta aqui dois casais que revelam esse mesmo dilema em suas relações com Deus. E eu gostaria nessa noite, então, observá-los e pensar um pouco na vida desses queridos irmãos e olhar para eles. O primeiro casal se encontra, versículo 5 a versículo 7. Quem que é o casal, gente? Zacarias e Isabel. Se você não encontrou na Bíblia, está aqui, para facilitar. Zacarias e Isabel. Tá bom? Vamos olhar sobre a vida desses queridos, Zacarias e Isabel. A minha Bíblia, ela é Nova Versão Internacional, mas é a mesma coisa que está aí. Tá? Diz assim, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado... Gente, vocês estão desanimados mesmo, hein? Chamado, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Bem, esse é um breve relato sobre a vida desses irmãos, desse casal. Zacarias, conforme nos diz a palavra, ele era sacerdote do grupo sacerdotal de Abias, ou seja, vou tentar explicar isso para vocês, os sacerdotes eles se dividiam em 24 turnos de serviço. Tá bom? E cada turno era composto de uma semana de trabalho. Então, o sacerdote ele ia para o templo e ficava durante 7 dias ali servindo ao Senhor, até que chegava o tempo do outro turno.
Então, saía o primeiro turno, entrava o segundo turno, completava-se uma semana, e assim 24 turnos iam se revezando, de tal forma que Zacarias fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, que era o 8º turno dos 24. Então, um sacerdote. Zacarias era casado com Isabel. O texto diz que Isabel era descendente de Arão. Isso significa que ela era também da linhagem sacerdotal. É claro, filha de sacerdote, se tivesse irmão, o irmão era sacerdote, mas ela era mulher, então não existiam sacerdotisas. Ela, então, mantinha-se ali dentro daquela família, da linhagem sacerdotal. Não havia nenhuma exigência da lei mosaica para que sacerdote se casasse com mulher da linhagem sacerdotal. Então, mas um dia, sabe como é que é esse negócio, né? Ela olha para ele olha para ela, os olhinhos se cruzam, ela já tem aquela admiração, ele também, e aí as coisas vão encaminhando a ponto de eles iniciarem ali, quem sabe, a possibilidade de um romance, e aí os pais interferem no meio e vão conduzindo tudo até que eles acabam se casando. É assim que se deu o casamento desses queridos. E o testemunho que a Bíblia dá sobre esse casal é impressionante. Vocês prestaram atenção no versículo 6, que belo testemunho. Ah, se a palavra de Deus dissesse isso acerca de mim, acerca de vocês. Olha o que a palavra do Senhor fala. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 6. Bem, o texto fala que eram justos aos olhos de Deus, fala que eles consideravam seriamente a palavra de Deus, consideravam os mandamentos, os preceitos do Senhor e obedeciam de maneira irrepreensível. Que testemunho, hein? Maravilhoso testemunho. A gente olha para esse casal e fala assim, crente de verdade, crente para valer, casal abençoado, casal com forte testemunho. Mas aparece o tal do versículo 7. E o versículo 7 traz uma conjunção adversativa que traz a gente assim uma certa agonia, uma certa angústia no coração, porque o texto fala, mas, todavia, contudo, não tinham filhos. Bem, isso pode parecer pouco para nós que vivemos em pleno século XXI, mas isso traz um peso tremendo para os moradores e habitantes da Palestina no século I ali. Porque o texto nos fala que eles não tinham filhos, e fala ainda que Isabel era estéril, por isso ela não tinha filho. E mesmo que Deus fizesse um grande milagre e curasse da sua esterilidade, não tinha jeito mais, porque ambos eram de idade avançada, já havia passado o tempo de terem filhos. E eu fico olhando para esse casal e fico imaginando a angústia deles. Fico pensando em Zacarias orando, clamando, buscando a Deus, pedindo para que o Senhor visite a sua esposa, para que o Senhor lhe dê um filho, porque não ter filho naquela altura da história era extrema vergonha, conforme a gente consegue perceber no versículo 25, porque o versículo 25 desse mesmo capítulo fala que Deus livrou Isabel do seu opróbrio, ou seja, da sua vergonha, porque não ter filho era o mesmo que dizer que aquela pessoa estava sob uma maldição, que a mão do Senhor havia pesado sobre ela, né? E eu fico imaginando, então, Zacarias orando, clamando, Deus não atende. Imagino ele sendo um sacerdote consagrado e servo temente a Deus, lendo as promessas do Salmo 128. Você pode abrir comigo o Salmo 128? Olha só o que o Salmo 128 diz. Um testemunho, uma promessa de Deus. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, ou seja, Deus dará o sustento a você. E diz mais, versículo 3, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa.
O texto fala que quem teme, melhor dizendo, e anda nos caminhos do Senhor, recebe a provisão do Senhor, e a mulher acaba se tornando uma mulher frutífera, e a casa será cheia de crianças. Ter filhos era, então, portanto, sinal da bênção de Deus sobre a vida de um casal. Mas Zacarias chega em casa, e quando se assenta ao redor da mesa, só tem a sua esposa seca, a sua esposa sofrida, a sua esposa estéril. Eu fico imaginando o que passa no coração de um homem assim. Sem contar o julgamento das pessoas sobre aquela situação que eles viviam. Se por um lado a Bíblia diz que ele era justos e tementes a Deus, por outro lado, o povo, você sabe como é que é o povo, né? O povo falava aí, diz que é santo, mas não tem filho. Deus sabe todas as coisas. Nesse mato tem coelho, né? Tem coisa aí que só Deus sabe ler o que está passando por trás. O julgamento das pessoas. Isso muitas vezes acontece, inclusive nas igrejas nos dias de hoje. Mas Deus desfaz o opróbrio e a vergonha, conforme nos diz o versículo 25. Num determinado momento, Deus responde à oração, estando Zacarias já velho, idoso. Diz o texto bíblico que o Senhor o visita num dos seus serviços semanais no templo. Zacarias, provavelmente um sumo sacerdote, trabalhando lá no Santo dos Santos, servindo a Deus. Deus o visita e Deus, então, traz a promessa de cura e a chegada de um filho para aquele casal já idoso. Na velhice daquele homem, a resposta de Deus, depois de um longo silêncio. Eu olho para essa história, e a pergunta que me vem à cabeça, que me vem à mente, é: por que Deus se atrasa tanto? Por que Deus não consegue andar no tempo da gente? Já teve esse sentimento acerca da sua vida? Já se encontrou alguma vez assim? Quanto tempo você ora pela conversão do seu esposo? Quanto tempo você ora pela conversão da sua esposa? Quanto tempo você ora pela conversão do seu pai e da sua mãe? Quanto tempo você ora pela conversão do seu filho, da sua filha, e parece que cada vez ele se distancia mais? Você ora, clama, faz jejum, vem para as reuniões de oração da igreja. Eu não sei se continua, mas antigamente era sexta-feira, acho, 7 da manhã. É assim ainda, pastor? Melhorou, é segunda a sexta, 7 da manhã. E vem e ora, e clama, e nada acontece. Você já se sentiu assim? Por que Deus se atrasa? E você, vivendo de maneira íntegra, entendendo que Deus é a sua força, que Ele é o seu maior amor, você dedica a sua vida a Ele, mas as lutas estão sempre diante de você, e a pergunta que surge é: Deus, o que foi que eu fiz? Nada parece que dá certo. E quanto mais oro, quanto mais clamo, quanto mais busco, o Senhor não age. Por que o Senhor atrasa tanto? Será que o Deus da Bíblia, ele se tornou antiquado a ponto de não entender que nós vivemos em dias rápidos, dias de extrema velocidade, que nós, do século XXI, somos imediatistas, que nós, quando dizemos, precisamos do teu socorro logo, Senhor, nós precisamos logo? Por que Deus não age? Por que Deus não responde? Por que Deus se atrasa? Essa é a primeira pergunta que surge no coração da gente, quando a gente olha para esse primeiro casal, Zacarias e Isabel. Por que tanto tempo assim? Por que esse menino não veio 30, 40 anos antes? Por que Deus prolonga o tempo de espera, de agonia e de angústia na vida de alguns dos seus filhos, que, embora vivam de vida, uma vida completamente separada para Ele, parece que Deus não age?
Por que você ora e Deus não responde? Por que Deus se atrasa? Mas tem um outro casal. E esse outro casal está a partir do versículo 26 do mesmo capítulo. E esse outro casal é José e Maria. Versículo 26 em diante, você pode acompanhar a leitura. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado... Como é que o homem chamava, gente? José. Descendente de... O nome da virgem era? Maria, isso. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Esse é o segundo casal. Quem que era o primeiro casal, gente? Quem é o segundo casal? É uma outra história, concorda comigo? A palavra de Deus nos diz agora que esse casal, eles estavam desposados. É um compromisso acima do que nós entendemos e conhecemos em nossa cultura do noivado. A minha filha do meio, Ana Carolina, ficou noiva há esses dias atrás. Estão aguardando o casamento que vai se dar em janeiro. Só que o desposado aqui é alguma coisa que tem uma relação um pouco mais firmada, um pouco mais amarrada, porque desfazer o noivado não é complicado, mas desfazer alguém que já tinha um compromisso do desposamento era muito sério. Maria provavelmente deveria ter aí os seus 14 anos de idade, e José por volta dos 30 anos de idade. Porque era assim na cultura judaica. A menina menstruou, está pronta para casar. E o homem era tido como preparado para enfrentar a vida de adulto aos 30 anos de idade. Não é à toa que Jesus inicia seu ministério aos 30 anos de idade. E eles estão sonhando com casamento, né? Gente que sonha com casamento é bonito, né? Fico vendo minha filha lá, pensando no enxoval, nos detalhes do casamento. E às vezes parece que a mãe sonha mais do que a filha, a Cláudia fica mais animada assim com as coisas do casamento. Ah, vai ser assim, o vestido assim. Ah, não pode mostrar o braço, tem que mostrar o braço, tem que ter véu não sei das quantas, né? As mulheres são muito detalhistas com esses negócios assim, né? Com bordado, e elas estão pensando em tudo, né? Eu fico imaginando Maria com os sonhos do casamento. Eu fico imaginando José, o carpinteiro, fabricando os móveis da sua casa. Imagina a emoção, a cadeira, a mesa, e cantando aquela música assim: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Que lindo, poético, gente. Porque noivo é assim, noivo sonha. No entanto, alguma coisa estranha acontece na vida de Maria. Diz o texto bíblico que ela é visitada por um anjo. Maria, de uma hora para outra, se engravida dos sonhos de Deus. Deus deseja que Maria tenha um filho, sendo virgem. Eu quero dizer para você que, embora seja muito poético, e do ponto de vista espiritual seja lindo demais,
engravidar-se dos sonhos de Deus não é tão simples como muito de nós imaginamos. Aliás, engravidar-se dos sonhos de Deus é muito complexo e arriscado, porque nós corremos o risco de ter a nossa vida virada ao avesso. O Senhor, quando nos faz sonhar os sonhos dele, ele nos desestabiliza. E a gente passa a viver desses sonhos e não mais das nossas seguranças e das nossas certezas. Foi exatamente isso que aconteceu com José e com Maria. Perceba comigo como é que a coisa se dá. Maria está em casa, quem sabe pensando, sonhando com casamento, o anjo aparece, diz que ela ficaria grávida, daria à luz um filho, poria o nome de Jesus, que ele seria grande, chamado Filho do Altíssimo, etc. e tal, e Maria está tremendo nas bases, porque é uma responsabilidade enorme o que o anjo está falando para ela. E ela, então, pergunta como é que isso pode acontecer, Deus do céu, eu sou virgem, como é que uma virgem pode se engravidar? E Deus falou, deixa comigo, o anjo falou, deixa com Deus, Deus resolve essas coisas, isso é para ele a fichinha. Mas Deus quer que você se engravide dos seus sonhos. E o texto, então, termina no versículo 38, como lemos, quando ela diz assim, olha, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo aquilo que o Senhor deseja que aconteça, que seja conforme a sua palavra, mas eu quero dizer, eu estou com medo desse negócio aí. Não é muito parecido com as peças de Natal, que muitas vezes as crianças da igreja apresentam, não. O negócio é meio complicado, porque um dia chega o noivo, abre a porta, Maria está, minha noiva? Tá, eu queria falar com ela. Aí vem Maria toda, né? E José, oi querida, que bom, olha, sabe aquele banco lá da sala que a gente planejou? Estou terminando o banco, está quase pronto, está faltando lixar, está ficando lindo, maravilhoso, do jeitinho que você pediu, a nossa casa vai ficar linda, minha noiva. E a noiva diz o seguinte, José, eu tenho um negócio para te contar. José, como é que é esse negócio? Alguma coisa para me contar? O que foi? Eu estou grávida, José. Imagine o que passa na cabeça de José nesse momento. Você, noiva, está grávida? Quem é esse cabra safado? E ela fala assim, não, José, fica tranquilo, não é nada disso que você está pensando. Eu estou grávida do Espírito Santo, José. Ô, gente, esse negócio não é tão bonito quanto a gente pensa, não. José sofreu muito. Ele entrou numa crise horrorosa. É interessante que que Lucas, o Evangelho de Lucas, é um evangelho... Bem, Lucas não é judeu, né? Então, ele não tem compromisso com a forma como se dá a cultura judaica. Por isso, ele narra a perspectiva do nascimento de Jesus a partir da mulher, Maria. Mas Mateus é judeu. E judeu, então, narra sob a perspectiva do homem. Vamos ver o que Mateus fala sobre esse mesmo acontecimento? Vamos lá, Mateus capítulo 1, versículo 18 a versículo 25. E aí está uma figura para te inspirar aí no sofrimento e na angústia de José. Mateus 1, 18 a 25. Olha o que diz o texto bíblico. Lucas fala sobre a perspectiva de Maria. Mateus fala sobre a perspectiva de José. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa,
mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus, cumprindo exatamente aquilo que o anjo havia dito a ele para fazer. Bem, você deve tentar, então, pensar comigo como é que esse negócio foi complicado para José. José, quando fica sabendo que ela está grávida, ele fala, nesse negócio, nesse barco eu não entro, não. Nessa fria eu não embarco. Mas ele amava Maria. Então ele pensa numa forma de tentar sair fora sem comprometer Maria. Porque se ele chega na praça pública e fala, minha noiva está grávida, o que aconteceria com Maria, segundo a lei judaica? Seria apedrejada e morta. E ele não queria expô-la à desonra pública, então o que ele faz? Eu vou sair de fininho. Quem sabe eu vou embora para longe, e esse pessoal vai ficar pensando que, quem sabe, esse menino é até meu, mas não é meu mesmo, e eu vou dar um jeito de sair desse negócio. É fria. Eu não vou ficar aí sustentando um pecado dessa mulher. E eu fico imaginando essa cena, essa figura que foi pintada aí, eu fico imaginando que foi uma noite terrível para esse homem. Ele não conseguia dormir. Angustiado, aflito da alma, pela traição da sua querida e amada Maria. Mas Deus se revela a ele. E Deus mostra que Maria estava sendo extremamente honesta com ele. Que realmente ela estava grávida, sim, mas era Deus, através do Espírito Santo, que já havia gerado essa criança no seu ventre, e que agora José estava sendo igualmente convidado a participar dos sonhos de Deus. O Senhor estava convidando José a se engravidar juntamente com Maria dos sonhos de Deus. E quando eu olho para essa história, gente, me surge uma outra pergunta. Por que Deus se adianta tanto? Não podia ser depois do casamento? Mateus capítulo 2, versículo 5, traz aqui uma cena com uma situação extremamente embaraçosa. Eu sei que na revista atualizada a tradução está um pouco diferente, mas perceba como está a tradução aqui na NVI, Mateus 2, versículo 5. Diz assim o texto bíblico. Mateus não, Lucas, por isso que não está dando certo. Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 5. Ele, José, foi a fim de alistar-se com Maria, em Belém, cidade de Davi, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Complicado isso, não é? Ela está prometida em casamento a ele, ou seja, não estão casados, mas ela está grávida. Que situação embaraçosa e complicada essa que o versículo 5 do capítulo 2, Lucas, coloca para nós. Uma situação muito difícil. E eu fico imaginando por que às vezes nós somos surpreendidos com certas notícias antes da hora. Por que o Senhor permite que algumas coisas aconteçam antes do tempo? Por que Deus parece que às vezes Ele se adianta tanto? Falecimento do cônjuge, está tudo bem em casa, vocês vivem uma vida maravilhosa, perfeita, mas de uma hora para outra o Senhor ceifa a vida de um. Falecimento de filhos, que dor horrorosa é perder um filho. Desemprego, está tudo planejado, tudo organizado, as contas em dias, você vivendo a vida certinha, quando de repente você vai trabalhar e chega a notícia, olha, precisamos cortar a despesa, tchau, você foi mandado embora. Notícias como essas, que chegam e nos surpreendem. Às vezes é um laudo médico, que dá para você poucos meses de vida. Às vezes é um câncer que vem te surpreender
E você fica pensando, Senhor, por que antes da hora? Eu tenho tanta vida para viver. Eu tenho tantos sonhos para realizar. Por que, Senhor, antes da hora? Por que o Senhor se adianta tanto? Eu não sei se você já passou por situações como essa. Mas são situações difíceis, que angustiam a nossa alma profundamente. A pergunta que surge para a gente, quando olhamos para esses dois casais, é: Deus se atrasa? Por que horas Deus se atrasa? Por que hora Deus se adianta? Parece que o Senhor não consegue andar nos compassos do tempo pós-moderno, do pleno século XXI, mas eu quero dizer uma coisa para você, nessa noite, com plena convicção no meu coração, e peço que essa palavra, que Deus coloque essa palavra no seu coração, como colocou na minha um dia. Deus não se atrasa. Deus não se adianta. Deus faz tudo no seu devido tempo, para a sua honra, para a sua glória e para o nosso bem. Preste atenção nessa imagem. Zacarias e Isabel tiveram um filho, na velhice. Quem é o menino? Pode ser mais forte, não pode? João Batista, certo? Talvez esteja simbolizado aqui. Maria mais velha, né? Maria não, desculpe, Isabel mais velha. João Batista aqui. José e Maria também tiveram um filho. Quem é o filho que está no ventre de Maria? Jesus. Por que Deus atrasou para um e adiantou para outra? É porque Deus se equivocou? É porque Deus realmente ele se equivoca e às vezes ele adianta, às vezes ele atrasa? É assim que acontece? Óbvio que não. Eu queria convidar você para olhar comigo esse texto de Mateus capítulo 11, versículo 10. Podemos ler juntos? Está aqui. Nós podemos ler olhando aqui à frente. Vamos ler juntos? Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Esse texto que está citado em Mateus capítulo 3, não foi escrito por Mateus, mas foi uma referência que Mateus encontrou em Malaquias capítulo 3, versículo 1, centenas de antes, que diziam do propósito e do desígnio divino que se cumpriria centenas de anos depois, num determinado espaço de tempo, em que um chegaria como mensageiro à frente, e ele prepararia o caminho do Messias, do Salvador, aquele que viria para transformar por completo a vida do povo de Israel. No encontro de Jesus com João Batista, se cumpria o que Deus havia determinado desde a eternidade. E sempre foi assim. E é sempre assim, continuará sendo. Se você está aqui nessa noite angustiado porque parece que Deus se esqueceu de você, porque você ora e Deus não faz nada, ou se você é daqueles que está aqui angustiado porque um dia Deus agiu antes da hora na sua vida, eu quero te dizer que o Senhor não se atrase, muito menos Ele se adianta. O problema é se nós vivemos debaixo do Cronos ou vivemos debaixo do Kairos de Deus. Cronos, segundo a mitologia grega, é uma divindade que tinha prazer em devorar os seus filhos e os seus seguidores. Aí está a imagem de Cronos devorando o seu bebê, filho dele. Por que ele devorava? Porque ele não queria perder a realeza, segundo nos diz a mitologia grega. Por isso, quando nascia um filho, ele matava o filho para que ele não tivesse herdeiro que pudesse tomar o seu lugar no trono. Cronos é uma palavra que daí se originou o Deus do tempo, né? Daí se originaram palavras no nosso português como cronologia, como cronômetro, todas elas ligadas ao tempo. E eu quero dizer uma coisa para vocês: quem vive debaixo do domínio e do governo de Cronos é engolido por ele. Quem se devota a Cronos
é devorado e destruído por ele. Mas a palavra do Senhor nos convida a vivermos não debaixo do domínio de Cronos, mas a vivermos debaixo da certeza do nosso Deus e do kairós de Deus, o tempo de Deus, o tempo do cumprimento do querer de Deus, que não se atrasa e nem adianta, mas chega no tempo exato para a sua glória e para o nosso bem. Você crê nisso, irmão e irmã? Salmo 90. Podem me ajudar, por favor? Não estou conseguindo passar aqui. Aí. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Um pouco mais adiante, o Salmo nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E no final do Salmo, no versículo 16, o que lemos é: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. O Deus da Bíblia, ele não se atrasa, não se adianta, mas ele faz tudo conforme o seu querer, para a sua glória e para o nosso bem. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero orar de uma maneira muito especial por aqueles que nessa noite estão aqui, vivendo debaixo de uma angústia terrível. Quem sabe por acontecimentos no passado, ou temores de acontecimentos futuros. E que nessa noite querem dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu descanso no Senhor. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos. E te peço, traz paz ao meu coração. E me dá certeza plena, mais do que alguma coisa racional, alguma coisa que envolva a minha emoção, de que o Senhor não se esqueceu de mim. Ao contrário, o Senhor é o Deus do tempo. O Senhor governa sobre todas as esferas. O Senhor é o Deus que rege o mundo de eternidade a eternidade. Você nessa noite gostaria de fazer essa oração? Vamos ficar em pé? Eu gostaria de convidar aqueles que gostariam de nessa noite orar comigo, saírem do seu lugar e vir aqui à frente, para que nós pudéssemos orar juntos, apresentando a nossa vida diante do Pai. Se você tem vivido alguma aflição, angústia no coração, e nessa noite você quer entregar isso nas mãos do Senhor, que faz tudo conforme lhe apraz, para o nosso bem, sai do seu lugar e venha para que a gente possa orar juntos. Irmãos, podem chegar um pouquinho mais para frente, pode ficar bem pertinho aqui, para que outras pessoas que porventura queiram vir, tenha espaço para elas, e para que possamos orar juntos ao Senhor nessa noite. Venha, em nome de Jesus, e vamos orar, apresentando as nossas vidas diante do Pai. Se você está vivido debaixo de um terrível medo, medo do desemprego, medo da falência, medo de que seu filho, medo que a sua esposa, medo que o seu marido, medo. Quem sabe você tem alguma coisa que aconteceu no passado que está te afligindo até hoje e você não consegue se libertar disso. Mas nessa noite você entendeu que Deus te ama profundamente e que Ele se importa com os seus problemas, com as suas questões. Eu convido você a vir aqui em nome de Jesus para a gente orar juntos. Ontem a minha filha Ana, ela fez 23 anos. E a Ana é um presente de Deus para a gente. Porque depois que nasceu Pedro, meu filho mais velho, nós tentamos filhos por alguns anos. E durante 7 anos, a Cláudia teve 3 ou 4 abortos. Gente, que difícil foi aquele negócio. Ver minha esposa naquela situação. E eu orar: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha esposa. Um dia eu estava estudando para uma prova de Velho Testamento.
quando me deparei com um texto bíblico que me apresentava Ana indo até o sacerdote ali orando de uma maneira tão angustiada que o sacerdote imaginou que ela tivesse bêbada. Lembra daquele texto bíblico? E quando eu olhei para aquilo, eu falei, Deus, é a situação da minha esposa. É a aflição da alma da Cláudia, minha querida esposa. E eu orei, Senhor, tem misericórdia de nós. Era uma madrugada de uma quinta-feira. E eu orei, Senhor, tem misericórdia de nós. Visita-nos, dá-nos um filho. 2 semanas depois, a Cláudia aparece grávida. E 3 meses depois, aquela gravidez que eu imaginava que fosse a resposta de oração do Senhor, era um outro aborto. Sabe quando você se sente a pior pessoa do mundo? Quando parece que Deus não está nem aí para você. Quando parece que a aflição da sua alma, Deus não está nem um pouco interessado com a aflição da sua alma. Foi assim que eu senti e falo isso de forma extremamente humana. Mas tempos depois, o Senhor nos visitou novamente e o Senhor nos presenteou com a Ana Carolina, que ontem fez 23 anos de idade. Está noiva, vai casar. E eu fico olhando para tudo isso. Não entendo porque não foi antes. Mas o que eu posso dizer é, glória ao teu santo nome. Porque o Senhor faz segundo a sua vontade, no tempo do Senhor, para a sua glória e para o nosso bem. Entrega a sua vida para o Senhor. Descanse no Senhor. Veja os lírios do campo. Veja as aves dos céus. Eu nunca vi passarinho do cerrado morrer de fome, já viu? Você passar na entrequadra e ver um passarinho morto no chão porque ele morreu de fome? Isso não acontece, porque Deus cuida do passarinho. Deus cuida do sabiá, Deus cuida do pardal. E Deus cuida de você, querido. As flores do campo, os lírios do campo. Nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se com a beleza de um lírio do campo. E é o Senhor quem veste o lírio. O Senhor não vai te abandonar. O Senhor está cuidando de você. Confie no Senhor. Descanse nele. Entregue o seu coração para onde o Pai. E deixe que Ele realize segundo a sua vontade. Porque você é amado, você é amada do Pai. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Diz aí para Deus o que passa no seu coração nesse exato momento. Deus entende a aflição da sua alma. Na palavra de Deus há o livro dos Salmos. Mas na palavra de Deus há o livro de Lamentações. Talvez você precise lamentar. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Porque o seu amor por nós é estampado através da obra realizada por Jesus na cruz do madeiro por nós. Nós somos totalmente merecedores dessa imensa graça e misericórdia. Não entendemos os mistérios do alto. Nós, na verdade, nos sentimos indignos. Mas o Senhor decidiu nos alcançar. E nós estamos aqui nessa noite confiadamente apresentando diante do Senhor a nossa vida. O Senhor sabe a aflição e a angústia que muitos que aqui estão passam. A Neise acabou de falar do sofrimento dela, de ter familiares distantes de Deus. Eu sei que cada um traz aqui a sua história de dor. Eu sei que cada um que veio aqui à frente, e quem sabe alguns que não vieram, às vezes acham, como eu já achei tantas vezes, que o Senhor se esqueceu da gente.
que a nossa vida não interessa ao Senhor. Mas isso absolutamente não é verdade. O Senhor está cumprindo o seu propósito na nossa vida. E no tempo oportuno será revelado diante de nós as razões e os porquês. E nós nessa noite, o que podemos fazer quando vemos aqui à frente? Nós queremos responder por fé a palavra que ouvimos nessa noite. Nós estamos aqui reunidos para dizer que nós confiamos no Senhor. Para dizer que confiamos na Tua palavra. Para que confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia. Confiamos na Tua soberania, ó Deus maravilhoso. E peço que o Senhor permita que saiamos daqui alimentados, abençoados, renovados em nome de Jesus. E que possamos experimentar nessa semana ainda um livramento para nossa alma aflita. Aqueles que não conseguem dormir, que o Senhor dê a eles nessa semana a graça de terem noites tranquilas. Aqueles que estão perturbados pelos fantasmas do medo, que nessa noite o Senhor traga a paz do alto do Senhor para o coração dos teus filhos. E nos ensine, Senhor, a viver embalado pelos sonhos do Senhor. Nós queremos ser participantes da história do Senhor. Então vem sobre nós. Acalenta o nosso coração. Abençoa o teu povo. E leva-nos, segundo a tua graça, para que vivamos para a tua glória. É o nosso pedido, é a nossa oração. A gente não merece nada, mas é confiados em Jesus. Jesus de Nazaré, o nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Amém? Peraí. Você está com pressa? Deus é dono do tempo, gente. Você pode dar uns 3, 4 abraços aí. E quando você der um abraço, você vai dizer assim: Jesus te abençoe. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus alimente a sua vida para a glória dele. Amém. Louvado seja o Senhor.